Vamos falar agora de outro tipo de sermão, que é conhecido como sermão textual. Como é que é esse sermão? O sermão textual é o sermão cujas divisões principais derivam de um texto bíblico. Então, se o sermão temático, as divisões não eram de um texto, mas do tema, agora o sermão textual, as divisões principais do sermão, ou seja, os argumentos que você vai apresentar, isso é que são as divisões, os argumentos 1, 2, 3, derivam de um texto bíblico que de preferência não seja muito longo. Nele, cada divisão representa uma linha de argumentação, um argumento. Por exemplo, nós íamos falar do amor. Então você vai pegar, por exemplo, um sermão textual, um texto que fala do amor, ele inteirinho, um assunto completo. 3, 4 versículos, que a Bíblia, o texto está falando de amor. E pegar, por exemplo, o que esse texto fala sobre o amor. Considerando se é amor no relacionamento casal, porque amor tem várias aplicações. Então, só que é o texto que te dá essas divisões. Não é? Nele, cada divisão representa uma linha de argumentação. Então, você pega 4 versículos, 5 versículos, 6 versículos. Vamos supor que é assim. O texto que você vai ler, que chama, em teologia chama-se perícope, ou seja, é um conjunto de versículos que tem um assunto completo. Começo, meio e fim. Tá? Precisa aprender também a escolher esses textos na Bíblia. Porque às vezes a gente começa na metade de um assunto, termina na metade de outro. Então a gente tem que saber onde o assunto no texto começa e termina. Quando ele é muito grande, a gente tem que saber dividir. Então, as divisões principais, como eu falei, se você escolher um texto que tem 6 versículos, vamos supor que dê certo, não necessariamente. 2 versículos falam do primeiro argumento, da primeira razão, porque o amor é isso ou aquilo. Os outros 2 seguintes versículos vai falar de outras características do amor, por que ele é isso ou aquilo. E os últimos 2 versículos é outra argumentação. Depois você vai ter aquilo que a gente chama de conclusão. Porém, agora as subdivisões, suas subdivisões podem usar versículos de outras partes da Bíblia. Então, quando a gente faz uma divisão, não se preocupe que nas próximas aulas nós vamos estudar cada sermão desse separadamente. Mas o sermão ele tem uma divisão principal, que é o nome da primeira divisão, e depois embaixo ele tem as argumentações que a gente faz. Ali a gente pode pegar, não como divisão principal, mas como argumentação, versículos auxiliares. Então aí você pode usar outros versículos para ajudar na divisão principal, como ilustração, vamos falar assim. Não é? Nós precisamos enfatizar aqui que é preciso saber escolher o texto que a gente vai pregar. Esse tamanho de texto, onde ele começa, onde ele termina, né? Normalmente isso é feito observando se o conjunto escolhido representa uma ideia ou pensamento completo. Se começou, terminou. Está claro, dá para perceber lendo. Com começo, meio e fim. Normalmente existem marcadores na Bíblia, no texto, que ajudam nisso, né? Então a gente vai também mostrar para vocês como é que são esses marcadores. A própria Bíblia, as Bíblias modernas têm isso. Por exemplo, a primeira letra da primeira palavra do versículo, se ela for em negrito, é porque ali está começando um assunto. Você pegar a sua Bíblia, você vai pegar tal versículo, olha se a primeira letra da primeira palavra inicial do versículo, ela está em negrito, está mais pretinha do que a outra. Veja onde termina e começa outra palavra em negrito na sequência. Então ali termina. Quando começa outra palavra em negrito, termina aquele conjunto de versículos que é um assunto completo. Então você dá para perceber isso. Então, mas o mais importante agora é saber que um sermão temático, diferente do sermão textual, diferente do sermão temático, a divisão é feita pelos versículos, não pelo tema, né? Os versículos, eles vão oferecer o tema, né? O tema vai estar dentro daquele versículo, daqueles versículos escolhidos. Não adianta a gente inventar um tema e colocar ali, tá? A gente pode até pensar num tema e usar um conjunto de versículos, se o conjunto de versículos fala alguma coisa desse tema. Então, antes a gente escolhia o tema, né, no primeiro sermão,
e corria atrás de versículo. Agora não, já não está podendo mais. Agora você tem um conjunto de versículos, né, que chamamos de sermão textual, tem um conjunto de versículos que restringe quantos temas eu vou poder usar, poder falar usando eles. Então a gente tem que respeitar. Se num conjunto de versículos está falando do amor, pode falar do amor. Se num conjunto de versículos está falando de fé, pode falar de fé. Mas se não está falando, não adianta falar de fé num conjunto de versículos, não falar de fé. Então é muito mais interessante esse tipo de pregação. Mas é importante, da mesma forma que o primeiro, a gente ler a Bíblia, ler os livros que a gente gostaria de pregar, então se é no Novo Testamento, nos Evangelhos, ler os Evangelhos, familiarizar, isso tudo tem uma disciplina chamada Introdução ao Novo Testamento, onde a gente aprende a ler os Evangelhos, saber como eles estão sendo construídos, formados, quais são as divisões, como estão os assuntos. Eu estou falando de uma matéria prática da pregação, que na realidade ela exige que outras coisas da Bíblia tenham sido estudadas, mas vocês vão estudar conosco. O Instituto IEC aqui, nós temos preparado cursos para isso. Então, você já vai pensando contigo aí, no seu coração, e se preocupando que você poderá fazer um curso, por exemplo, de introdução ao Novo Testamento, onde você pode estudar os livros do Novo Testamento. Se você gosta dos Evangelhos, estuda os Evangelhos. Se você gosta das cartas paulinas, estuda as cartas paulinas. Se você gosta de livro histórico, por exemplo, o livro de Atos é um livro da história da igreja. Então, mas precisa conhecer o que a Bíblia fala nos textos que você vai usar. Então, até agora nós falamos de dois tipos de sermões. Primeiro é o sermão temático. Primeiro é o sermão temático e o segundo, o sermão textual. A diferença básica entre eles é que no sermão temático, o tema determina como vai ser as argumentações, as divisões. E ali você usa versículo, é permitido usar versículo de todo lado, mas é com cuidado que os versículos têm que ajudar, não atrapalhar. E o sermão textual, as divisões saem do texto. Lembrando que o texto é um conjunto de versículos que tem começo, meio e fim. Ou seja, começa falando de uma coisa, apresenta aquela coisa e termina fechando com aquilo. Então você como pregador precisa tomar muito cuidado, senão você vai pegar, fica pulando na Bíblia de Gênesis até Apocalipse, sem fazer nenhuma ligação com aquilo que você está dizendo, só citando o versículo. A igreja não gosta disso. As pessoas gostam de conversar com alguém que tem uma lógica na sua conversação. Que começa um assunto, fica naquele assunto, termina aquele assunto e ajuda ao falar aquilo que falou. O pregador tem que pensar assim. Ele chega na igreja depois de tanta coisa apresentada na igreja, no culto, 8h30, por exemplo, se ele for pregar, as pessoas já estão cansadas, inclusive. Aí ele vai lá e fala um monte de coisa sem lógica, sem nexo, sem uma sequência. Então, é uma conversa de maluco, né? Ninguém entende. Então precisa falar, a conversa tem que ter lógica, tem que ter raciocínio, tem que ser produtivo. Então quando se prega um sermão, não esqueça que é isso que a gente faz. Tá? Obrigado, e a gente vai continuar daqui a pouco mais outro modelo de sermão, o último que nós vamos falar.